de hoje, gostaríamos de saber de você qual foi a primeira pessoa Tech Lead que marcou a sua vida. Pensa aí nessa pessoa, pensa nas características dela, não é só o nome não. Pensa o que ela fazia, por que ela te marcou, era um líder, era um chefe. O que você trouxe para a sua vida como exemplo do que fazer ou do que não fazer que tem a ver com essa pessoa. Vai pensando aí que muita coisa que a gente vai conversar hoje aqui tem a ver com isso. Pensando nessa pessoa, liderança técnica que a Rosi acabou de dizer, quais habilidades passam pela cabeça de vocês quando vocês pensam em liderança técnica? Assim? Quando nós duas paramos para pensar sobre isso, lembramos de características que já demandaram de nós, ou às vezes até que vemos em vagas aí pela internet para Tech Lead, como advoga pela arquitetura, é aquela pessoa que lidera decisões técnicas, é a melhor pessoa técnica, um expert em desenvolvimento de software, é uma espécie de sabe-tudo, é o dono da entrega. Rosi tem também sólidos conhecimentos na stack, é o responsável por liderar tecnicamente o time, aprovador principal de code review. Aí eu já vi também como oráculo dos padrões, como a pessoa que sabe de tudo, todos os padrões que esse time segue, essa pessoa sabe do que ele tá dizendo. Ela tem resposta para todas as perguntas relacionadas aos padrões que esse time segue. Mas para quem, com quem e através de quem a liderança acontece? A resposta para essa pergunta está nas pessoas. Em termos práticos, as habilidades que nos ajudam a lidar com pessoas deveriam pelo menos estar em equilíbrio com nossas habilidades técnicas. E conversando sobre esse assunto com a Rosi, ela me falou sobre um termo que ficou na minha cabeça e a gente conversou muito mais, começamos a destrinchar muito mais esse termo, que é liderança técnica holística. Não é mesmo, Rosi? A liderança técnica holística é um tipo de liderança que se interessa com a pessoa como um todo, não só com o que tecnicamente ela sabe ou pode entregar naquele momento. Se interessa pela jornada dela, as questões pessoais, os anseios, as especificidades de cada pessoa do time. Tudo bem, Rosi, você disse isso aí, tudo sobre liderança holística, mas qual é o impacto da liderança nas pessoas? O Instituto Gallup, que pesquisa já há muito tempo pontos fortes das pessoas e a forma como as pessoas são percebidas no ambiente de trabalho, diz que 40% das pessoas têm mais chance de se desinteressar pelo próprio trabalho quando é ignorada pela sua liderança. Isso demonstra como é importante cuidar da repercussão do nosso trabalho enquanto liderança nas outras pessoas. Porque quando estamos na liderança, por si só, já é uma posição de destaque. E principalmente de responsabilidade também. Quando a gente aceita uma atividade de liderança sem nenhuma das skills para lidar com as pessoas, temos uma grande chance de não conseguir performar bem nesse papel. Por exemplo, você aceitaria ser arquiteto de uma camada que você não domina? Ou liderar um time com um stack, com um paradigma que você nunca teve contato antes? Provavelmente não. E por que aceita isso com a liderança? O que estamos querendo dizer aqui é que as habilidades não técnicas são importantes. Essa imagem é de um livro do Pat Coa, que é um autor que fala muito sobre liderança técnica. E ele sugere que cerca de 75% das atividades que um Tech Lead desempenha no seu dia a dia está relacionada a questões não técnicas, como jornada das pessoas, conflitos, relacionamento com o cliente, planejamento do delivery, do produto. Quando você só tem as skills técnicas para ser Tech Lead, qual é a chance disso dar certo, gente? Tudo bem. Do que exatamente nós estamos falando aqui? O que estamos querendo dizer exatamente quando estamos falando sobre propondo liderança técnica holística? A liderança técnica holística está ancorada em 4 pilares. O primeiro é a conexão com as pessoas, e quer dizer se conectar de maneira legítima com as pessoas.
se importar com os membros do time como pessoa, observar suas pessoas. É a hora de resolver os gaps com gente, como fazemos com os nossos gaps técnicos, se você aceitou ser tech lead. Quando estamos falando de se conectar, é sobre dedicar um tempo intencionalmente a cada pessoa para saber sobre ela. E para fazer isso, a pessoa tech lead não precisa ser a pessoa mais extrovertida, a amiga de todo mundo, a que organiza todos os rolês. Não se trata disso. Trata-se de não ser uma pessoa impessoal. Parece um trocadilho, mas a gente precisa falar nos tempos de hoje. Não podemos ser pessoas impessoais. É importante gerar o máximo de proximidade possível. Saber que a pessoa tem um gato e que o filho dela, que de vez em quando entra na call, se chama José. Tudo isso torna essa conexão mais legítima. Referência. Esse também é um pilar, porque é onde as habilidades técnicas que a gente está mais habituado a esperar de uma tech lead está. Então, assim, é uma pessoa que ela compartilha informações boas e ruins de uma forma neutra e positiva para os demais. É a pessoa que conhece muito bem a arquitetura e advoga por ela. É uma pessoa que ela é entusiasta da stack. E, de uma forma geral, é uma pessoa que as outras pessoas dentro do time querem ser. Ou seja, é uma referência. E como que a gente faz isso, né? É procurando engrandecer e incentivar discussões técnicas dentro do time, explorando os prós e contras que envolvem cada uma dessas decisões e principalmente dando autonomia para as outras pessoas para que elas sejam cada vez mais capazes de sustentar também suas opiniões técnicas para se tornarem no futuro novas referências e novas tech leads. Performance é o interesse real na jornada das pessoas, seus anseios, seu potencial técnico. É hora de aprender a dar feedbacks efetivos, ancorado no fato, próximo, perto da hora que acontece. Fazer planos de trabalho factíveis que impulsionem a pessoa para o crescimento. Nós internamos a performance das pessoas quando elas estão diante de lideranças inadequadas. Impulsionar a performance é diferente de cobrar a performance delas. Porque quando você impulsiona a performance, você participa. Você não se posiciona lá na frente e fica esperando que a pessoa chegue lá sozinha. Entender exatamente como os objetivos do time casam com os objetivos das pessoas e, a partir daí, propor desafios que proporcionem um fluxo de crescimento contínuo delas é primordial para criar times de alta performance. Nós sabemos que poucos desafios geram a percepção de pouco crescimento e que desafios altos demais geram a sensação de impotência. Então, precisamos buscar o equilíbrio. É o equilíbrio que gera um movimento saudável e sustentável de crescimento. Isso é pensar sobre performance. Espaço seguro também é um pilar, porque é importante criar um ambiente onde seja possível discordar, errar, pensar e ser diferente. A gente escuta muito falar sobre times autônomos, corajosos, sobre essa autonomia, né? Sobre esse time que tem coragem de seguir em frente. Só que essas coisas só acontecem dentro de espaço seguro, quando temos esse espaço seguro construído ali. Porque ninguém quer se arriscar, experimentar coisas novas, por exemplo, num ambiente onde o erro é condenado. E como os próprios princípios da agilidade nos dizem, a intenção é justamente essa, é errar rápido para a gente aprender o mais rápido possível com esse erro. E espaços seguros potencializam pessoas criativas e capazes de inovar. A questão de arriscar, experimentar, está diretamente relacionada com criatividade e inovação. Ela só vem dentro desses espaços, dentro de espaços seguros. E para fazer isso acontecer, é preciso observar como o grupo se comporta nos momentos de troca e o quanto as pessoas estão abertas umas às outras. É preciso garantir que todas aprendam sobre empatia, escuta, cultivo e apoio. Por exemplo, quando temos uma pessoa surda no time, é se perguntar: gente, nossas cerimônias estão inclusivas para que essa pessoa exerça suas habilidades plenamente? É uma coisa que eu digo sempre. Nós somos parte do ambiente que queremos construir. Nós fazemos parte da construção dele.
Então, se todo time estiver empenhado em garantir que todas tenham essas condições ideais de se expressar, aí sim nós estaremos em um espaço seguro. Agora você deve estar pensando que é só seguir todas as recomendações, já está aí anotando, querendo começar a fazer tudo o que a gente disse aqui, literalmente, para tudo começar a dar certo, é isso? Bem, gente, não se trata exatamente de seguir um manual. A gente organizou, demos um nome, criamos 4 pilares, mas o que trouxemos aqui são algumas referências. E elas são baseadas nas nossas experiências, nas nossas trocas, nos nossos erros e nos nossos acertos. Sim, teve bastante erro. A minha experiência de liderança, as várias que tive, tiveram erros. As de Laís também. E você que está aí, que é Tech Lead, também deve estar vivendo um momento que está errando agora. E tudo bem. A gente não pode, como Tech Lead, ter medo de errar, de falhar. Isso não pode paralisar a pessoa na liderança. Assim como a gente quer criar um espaço seguro para todas as pessoas do time, esse espaço seguro também é nosso como líder. O líder pode pedir ajuda, pode levantar a mão, pode não saber, faz parte da jornada. É uma jornada. Isso tudo me fez lembrar de quando eu recebi o desafio de assumir a liderança técnica de um time que, assim, era um time multitrack, não era um time pequeno, um time plural. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu acho que muitos de vocês também fazem isso quando estão perto de um desafio, foi procurar as pessoas líderes técnicas que eu tinha como referência, assim, pedir ajuda, pedir dica, pedir indicações e conversar mesmo sobre o assunto. Eu tive conversas incríveis, eu recebi ótimas indicações, que inclusive de alguma forma até dialogam com esses pilares que a gente está propondo aqui e chamando de liderança técnica holística. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção e eu uso no meu dia a dia de liderança técnica até hoje. Inclusive, obrigada, Lorena Souza. A Lorena Souza me disse o seguinte: Laís, faça do seu jeito. Descubra o seu jeito de fazer isso. O interessante disso que a Lorena estava me trazendo é que ela não estava me dizendo o quê. Ela estava me dizendo como. E muitas vezes a gente se enche de conteúdo, estuda, faz curso, pesquisa e no fim não imprimimos a nossa marca nisso tudo que a gente construiu de conhecimento. Eu trabalhei 2 anos e meio com esse time, nós alcançamos resultados incríveis, errei, sim, errei, tentei muitas coisas que não funcionaram definitivamente. E as que funcionaram se tornaram parte da nossa rotina. Foi uma experiência desafiadora e principalmente positiva. Eu tenho muito contato com essas pessoas até hoje. Só que o que fica disso tudo para mim é que foi uma jornada. Eu comecei a enfrentar esse desafio e foi uma construção pelo caminho. Então foi uma jornada isso tudo.